Existe uma organização secreta responsável por proteger a humanidade de anomalias que desafiam as leis da natureza. Essa organização opera nas sombras, fora do alcance dos governos e conhecimento público. Hoje, você vai conhecer a Fundação SCP. Mas você me pergunta, o que é a Fundação SCP? A Fundação SCP, ou Security, Contain, Protect, Segurar, Conter e Proteger, é uma organização global dedicada a localizar, capturar e estudar objetos, seres ou fenômenos que desafiam a lógica, a ciência e até mesmo a realidade. Essas anomalias, chamadas de SCPs, podem ser perigosas, estranhas ou simplesmente incompreensíveis. Cada SCP é catalogado, estudado e armazenado sob contenção rigorosa para evitar danos ao mundo. A Fundação opera por meio de centenas de instalações secretas espalhadas pelo mundo, cada uma projetada para conter diferentes tipos de anomalias. Essas instalações são monitoradas 24 horas por dia, com protocolos de segurança extremos. A prioridade é sempre a contenção. Se algo escapar, as consequências podem ser catastróficas. A equipe da Fundação é composta por agentes de campo, cientistas e pesquisadores, todos treinados para lidar com as situações que a maioria das pessoas nem sequer imagina serem possíveis. Tem como base os seus 3 pilares: segurar. O primeiro passo é capturar e neutralizar a ameaça. Conter. Depois, garantir que ela fique isolada e segura em uma unidade apropriada. E proteger. Por último, proteger a humanidade, mantendo essas anomalias longe de conhecimento público. Vamos dar de exemplo alguns SCPs conhecidos e capturados pela Fundação SCP. SCP-096, o Shy Guy, que persegue e elimina qualquer um que veja o seu rosto. O SCP-173, uma estátua mortal que só se move quando não é observada. E o SCP-682, uma criatura quase indestrutível e cheia de ódio pela humanidade. E essas são algumas das criaturas no meio de diversas outras capturadas pela Associação SCP. Cada SCP tem sua própria história, seus perigos e seus mistérios. Por isso a Fundação dedica recursos imensos para estudá-los e garantir que permaneçam contidos. A verdadeira origem da Fundação SCP é um mistério. Existem teorias de que ela foi criada por governos, enquanto outras sugerem que ela existe há séculos, operando fora de qualquer controle estatal. Mas talvez o maior segredo da Fundação seja: quantas coisas eles escondem que nunca saberemos. Agora que você conhece a Fundação SCP, conte pra mim. O que você acha mais fascinante nesse universo? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais mistérios no mundo SCP. Nos vemos no próximo arquivo.